Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito... Diga, eu desço hoje, só o agachamento, para que a minha nota cresça amanhã. Eu desço hoje para que a minha nota se eleve amanhã. Então, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da semana 800 ou mais. Eu sou o professor Thiago Buranello e a partir de agora eu vou apresentar o quê? O único método simples de redação capaz de levar a sua nota para 800 pontos ou mais no Enem, em 4 passos. Você está prestes a ver a sua nota só aqui, ó. Meu amigo, subir sem parar para alcançar 800 ou mais. E olha só, não importa a dificuldade que você acha que tem em redação, seguindo apenas um único método simples, você está prestes a sair na frente de 93% das pessoas que fazem a redação no Enem. Tirar 800 ou mais já te coloca num grupo, digamos, restrito de pessoas. Mas calma, se você está achando que vai precisar ler um monte de livro, porque nem sempre é legal isso, né? Vai ter que dominar todas as técnicas de redação, vai ter que perder o seu final de semana só estudando, ou então vai ter que ficar aí com o seu pandeirão quadrado de tanto estudar. Pode parar por aqui, eu vou ser sincero com você. Aqui você não vai encontrar nada disso. Chega de tédio, pelo amor de Deus. Eu estou prestes, na verdade, a te revelar algo simples, porém muito poderoso. Algo que basta você seguir uma estrutura simples para ver a sua nota se transformar, como eu disse, no 800 ou mais no Enem. E se você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui, eu vou resumir. Eu vou te entregar uma única estrutura simples e capaz de fazer a sua nota em redação no Enem subir de um jeito que você nunca imaginou. Eu sei que parece até mentira, né? E quando eu te revelar tudo, você nunca mais vai precisar ficar com aquele fio na barriga na hora do Enem, ficar com medo da redação ficar em branco, ficar olhando para o papel, criar aquele relacionamento e nada acontecer. Você nunca mais vai ter dúvida na hora de começar a sua redação. Foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas que eu mostrei esse modelo do 800 pontos ou mais que eu criei. Oi galera, meu nome é Ana, sou vestibulanda de Medicina e ex-aluna do professor Thiago. Eu vim falar sobre as minhas redações, que depois das aulas com ele, consegui tirar 960 na redação do Enem e 920 ano passado. Claro, teve também uma dedicação muito grande envolvida, mas com certeza vocês também conseguem tirar essa nota. E é uma questão assim de treino, e a didática que o professor Thiago usa é bem objetiva, o que é muito favorável pra gente no nosso desenvolvimento, sabe? Como vestibulandos, a gente tem que se ajudar, né, galera? Então eu vim aqui dar a minha dica. Assistam às aulas, é significativo o resultado. Você vai ter a segurança de ver a caneta fluir no papel. Vai olhar para o caderno e ver a redação praticamente nascendo naturalmente, quase que sozinha. Um milagre do Buranello. Mas antes de eu revelar o meu método, eu quero chamar atenção para algo que as pessoas não estão prestando atenção. É uma oportunidade única e a galera não está olhando para isso. Dá uma olhada nessa reportagem. Pandemia faz com que 49% de jovens pensassem em desistir do Enem em 2020, aponta a pesquisa. Agora veja isso, se a desistência no Enem bater todos os recordes esse ano, a sua nota 800 ou mais pode garantir mais oportunidades e vagas, dar mais chance de escolher qual universidade ou qual curso você vai fazer, ou ainda garantir a sua bolsa de 100% na universidade. Se a galera está desanimada, chegou na hora de você se animar e agarrar essa chance. E é isso que eu vou colocar na sua frente. Enquanto muitos irão desistir, você que irá fazer a prova terá mais oportunidade ainda. A nota de redação é a que mais influencia na média do Enem. E é a única nota, a nota de redação é a única que com um pouco de esforço você consegue chegar tranquilão em 800, 850, 900 ou mais. Por isso a redação é tão importante. Vou te mostrar. Fica ligado nesses números aqui, ó. Para alguém tirar 800 pontos em ciências humanas, sabe? Fazer a provinha de X ali em ciências humanas, o cara tem que acertar 43 de 45 questões para ele alcançar 800 pontos. É difícil, não é? Cara, é muito difícil alcançar 800 pontos naquela prova de X. Já na redação, é totalmente diferente. Cumprindo o passo a passo que eu vou te mostrar, já é possível garantir 800
ou mais. E assim você vai estar mais perto da universidade, vai poder viver a sua vida, vai ter a sua liberdade, se tornar o profissional que você sempre sonha em ser e garantir o seu futuro com muito sucesso. E quem sabe ainda ajudar os seus pais. E se você ficou animado em saber tudo isso, que vai acontecer com você, mas no fundo, ao mesmo tempo, você está sentindo um medo, um receio, achando que não é para você, vou ter que estudar um monte, outro método de redação, eu já ouvi um monte, já estou enjoado, já estou traumatizado. Presta atenção, eu dou aula para ensino médio e sei que o tempo vai passando, as coisas vão acumulando, sei que muita coisa vai ficando para trás e a sensação de que, nossa, não quero ver coisa nova porque minha cabeça está confusa. Isso é super normal de acontecer. Mas fica tranquilo, porque o que eu vou ensinar a fazer na redação não depende de base nenhuma. Não importa como que você está hoje, se você está avançado ou se você está super cru. Funciona para todo mundo. Mas me empolguei tanto quando eu começo a falar de Enem, me empolgo, que eu não me apresentei direito. Então, meu nome é Thiago Buranello, sou professor de redação, especialista em redação e sou formado em letras na Universidade Estadual de Londrina. E já dou aula há 13 anos. Dou aula em ótimos colégios de Londrina e região e há 2 anos eu comecei a gerar conteúdos para ajudar pessoas que não tiveram uma boa base no colégio, mas que precisavam tirar uma boa nota em redação no Enem. Agora você pode estar se perguntando, por que eu faço isso? Por que eu quero entregar um bom método para a galera? Chegou uma hora que eu não queria, na verdade, ficar restrito aos meus alunos do colégio particulares. Eu não achava certo só um grupo pequeno de pessoas terem acesso às informações privilegiadas. Eu precisava compartilhar as minhas descobertas com mais pessoas. Entregar isso além da sala de aula física. Foi aí que eu fui desafiado por um professor amigo meu, chamado professor Thiago Dias. E ele tem um canal no YouTube com 600 mil inscritos. E hoje é a maior autoridade numa prova chamada Enseja. Ele virou para mim um dia e falou assim, ô Buranello, eu vejo que você sempre me conta dos seus métodos quando a gente está informalmente e eu quero fazer um desafio. Se esse é um método que você fala tanto funciona, Buranello, eu quero que você coloque esse método para os meus alunos. Eu quero ver se esse método funciona mesmo. Alunos que pararam de estudar lá no Fundamental 1, ou às vezes no Fundamental 2, oitava série, gente que está fora da escola há 15 anos e não tem noção nenhuma de redação. E por que o Thiago Dias me desafiou? Olha só, ele precisava de uma ajuda, ele precisava de um professor de redação. Ele precisava resolver o problema do seguinte: a prova do Enseja, se você não conhece, é uma prova organizada pelo INEP. Quem organiza o Enem? O INEP. Como que é essa prova do Enseja? É uma prova no mesmo modelo do Enem, o mesmo estilo de questão, o mesmo estilo de redação. A única diferença é que as questões só vão até a letra D, são 30 questões por eixos, e a redação, em vez de valer 1000, ela vale 10, mas a tabela de correção é a mesma e também é dissertação argumentativa. Então o Thiago Dias falou assim pra mim, ô Bura, olha lá, cara, se funciona mesmo pra galera que vai fazer Enem, que vai fazer dissertação, e o Enseja é Enem, é dissertação e é organizado pelo INEP, tem os mesmos critérios de correção, bora lá. Quero ver você fazer essa galera tirar 800 ou mais, que daí no Enseja equivale, na verdade, 8, 8,5, 9. E aí ele lançou esse desafio para mim. Foi assim que eu comecei a trabalhar no canal Termine Seus Estudos, junto com o Thiago Dias. Mesmo com um pouco de medo, ou muito medo, né? Eu aceitei esse desafio. E em menos de um ano, eu consegui ajudar, na plataforma virtual, mais 17 mil pessoas. O meu método estava realmente conseguindo fazer as pessoas que não sabiam nada de redação em pouco tempo tirarem a nota 8, 9, 9,5 nas provas do INEP. Ajudar essas pessoas que não tiveram a base foi algo incrível. Tanto que eu faço questão até hoje, se você entrar no meu Instagram, você vai ver aquelas bolinhas lá, os depoimentos de muita gente que fez o Enseja. Porque uma galera que tinha um contexto de vida que precisava muito desse certificado de ensino médio. Ajudar cada uma delas foi algo incrível. E que me fez levar o meu método, ao extremo. Eu tive que romper os próprios limites e construir algo simples, mas muito poderoso, capaz de transformar qualquer nota dessas pessoas em uma nota 8 ou mais. Caraca, 8,2 em redação! Buranello maravilhoso! Obrigada! Tá ótimo, se eu tirasse 5 eu já tava aprovada, eu tava mega feliz. Mas o 9 realmente me surpreendeu. Isso é meu sonho, velho. Meu sonho, graças a Deus. Tomei 8,2 em redação, velho. 8,2. Redação 8. Eu tava 10 anos sem estudar, velho. E a redação? 9! Mas agora chega a hora de eu revelar como que você vai fazer isso. Podem falar o que quiser da redação, mas a gente não pode negar o seguinte: a redação, na verdade, é um jogo de quebra-cabeças com 4 partes que você precisa conhecer muito bem. Essas partes
e as regras. Não importa o tema, não importa se tem 2, 3 ou 4 textos de apoio, a redação sempre vai ter a mesma estrutura. E eu sei que você já deve ter ouvido o seguinte: não existe redação coringa, um padrão de redação não serve para tudo. Eu sei, muita gente talvez já deve ter falado isso para você. Só que eu vou te mostrar totalmente o contrário. Eu vou te mostrar que há sim um padrão, há sim um coringa, que você não precisa saber um monte de tipo de introdução, um monte de tipo de argumento, não precisa nada disso. Basta conhecer uma estrutura. Afinal, o seu corretor, ele só quer identificar um padrão. Eu vou te mostrar como você faz, como que funciona esse modelo padrão, que você simplesmente vai olhar, copiar e vai ter um sucesso garantido e agora. Então, ó, vem comigo aqui pro quadro que você vai se surpreender com a minha técnica de redação. Bora fazer uma tese? Você tá seguro em fazer a tese? Sabe que dissertação argumentativa sem tese não funciona, né? Então agora eu vou quebrar de vez o seu medo. Vem comigo pro quadro aqui, ó. Vamos lá então, por que será que eu escolhi a tese? Meu amigo, por que será que eu escolhi a tese para entregar hoje para você de um jeito sensacional? É o seguinte, a tese é a parte principal, é o coração da redação. Olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho aqui, ó. Eu tenho 1,90. Qual é o meu tamanho em relação ao meu coração? Cara, meu coração é aqui, ó. É aqui, né? Cabe o meu amor. Aqui, ó. Meu coração tá aqui. Tá? Agora, olha o meu tamanho. Então, a tese é um pedacinho da redação. É um pedacinho nessa ticaracatica toda que é a redação. Só que, se não tiver tese, não rola. A sua redação vai ficar em vão, ela vai ser em vão, cara. E aí, sua nota vai despencar. Vai tirar 0? Não, não vai. Mas, meu filho, você vai ficar ali nos 300 e tanto, e já Elvis. Então, vem comigo. Olha só, por que a tese é tão importante? Porque nós vamos fazer, você já sabe muito bem disso, você já sabe muito bem, só vou colocar aqui, né, porque é importante, didática. Titia Margarete sempre falou de didática. Então, vamos lá, ó. Dissertação argumentativa. Você já sabe disso, que você vai fazer a dissertação argumentativa. Beleza. Mas o que é a tal da dissertação? Ó, dissertar é escrever a partir de um tema. Por isso que quando você faz uma questão num vestibular, numa prova que é escrita, você fala, estou fazendo um exercício dissertativo. E quando você faz uma questão de X, você faz um exercício objetivo. Então, questão objetiva, questão dissertativa. Então, dissertar é escrever sobre alguma coisa. Mas nós temos aí, então, a dissertação argumentativa, que significa a dissertação que vai defender uma ideia. Eu preciso ter uma ideia exposta lá na introdução, porque é ela que vai nortear o texto todo. Fechou? Por isso, então, que eu escolhi falar da tese. Por quê? O que é a tese, meu querido e minha querida? A tese é aquela frase que estará dentro da introdução e é ela que vai mostrar para o corretor, para o cara lá da banca, o que é que você vai defender. Agora que eu já mostrei porque é tão importante a tese, deixa eu fazer uma observação importantíssima. Tem um negócio que você vai aprender comigo chamado projeto de texto. Cara, por que é tão importante esse projeto de texto? Projeto de texto é assim, o cara tem que olhar para o seu texto e saber que ele foi planejado. Parece ser bem bobo isso, né? Mas, ó, você já entrou numa casa e você percebeu assim, nossa, as coisas estão assim, ó. Comprou um armário aqui, comprou um sofá que também é desproporcional ali, comprou uma coisa lá, tudo bem, óbvio, né? Porque pessoa, cada um vai montando naquelas possibilidades. Agora, você já entrou naquela casa que você fala assim, ó, putz, vida, olha, isso aqui foi planejado? Você consegue enxergar. Tô sendo claro? Tô aqui, ó, com você, estamos fazendo entender? Quando você bate o olho e vê que algo foi planejado, você fala, meu, que fantástico. É isso que o corretor tem que fazer com a sua redação. Isso é projeto de texto. É o corretor bater o olho e falar, isso aqui foi planejado. Puta, que bonito, hein? Que bonito, que bonito. É essa a ideia. O cara não pode bater o olho e ver que tá certo, mas não enxergar o projeto de texto. Tem como isso, professor? Tem. Tem gente que faz uma tese, mas essa tese não tem relação com o segundo, com o terceiro, com o quarto parágrafo. Entende o que eu quero dizer? Então, há alunos que fazem a tese de uma maneira certa, mas essa tese depois ela não é retomada em outra parte do texto. Então a tese ficou certa, maravilha. Agora, quem vai receber mais nota? Aquele aluno que fez uma tese, que está certa, mas que não é retomada durante o texto, ou aquele aluno que faz uma tese,
Só que quando o corretor chega no segundo parágrafo, ele fala, putz, ele está falando aquilo lá que ele disse no início. Quando ele chega no terceiro, ele fala, putz, olha só que ele falou lá no início. Quando ele chega na conclusão, ele fala, ah, meu Deus do céu, o cara enxerga. Claro que esse aluno vai ter uma excelente nota. Hoje você vai enxergar uma tese. É uma, serve para todas. Sério, professor? Para todos. Se você quiser levar isso pro resto da sua vida, você só faz essa, para sempre. É decorar, é decorar. Meu, a gente decora tanta coisa, a gente decora música, a gente decora um monte de coisa, meu filho. Decora esse jeito que você vai usar ele para sempre. Vai ser clichê? Não. No Enem não existe clichê. Esse negócio que o corretor fala assim, ai não, use isso que é clichê. Peça para o corretor te mostrar a tabela de correção e fala assim, meu amigo, mostra aqui onde que está escrito clichê. Não existe clichê no Enem. Existe coisas no lugar certo, coisas no lugar errado. Fechou? Então vamos lá para a tese que funciona para tudo? Vem comigo. A tese, pessoal, você tem que entender que a tese é uma parte da introdução. Fechou? Ó, é uma parte da introdução. E eu costumo colocá-la sempre no final. Então, a tese é uma parte lá da introdução e ela vai estar onde na introdução? No final da introdução. Fechou? Então, hoje eu vou te ensinar a tese, tá? Bem, então vamos lá. Imagine que a sua introdução estava rolando aqui, sua introdução estava rolando. Você vem bonito, vem contextualizando, tá? Vem lá, e aí, parará, ponto. Aí chegou na hora da tese. O que você faz? Olha como é que eu coloquei. Nesse sentido. Nesse sentido é porque sempre você vai contextualizar alguma coisa. Ah, então tá falando de ciclovia? Por que tá falando de ciclovia? É, porque as cidades hoje estão crescendo cada vez mais. Está tendo um número grandioso de veículos em circulação e as cidades precisam pensar nessa mobilidade urbana e estão querendo implantar ciclovia. Então, por que a gente está discutindo isso? Então, você vai colocar toda essa contextualização no início da introdução. Aí chegou na tese, o que você faz? Nesse sentido, sempre vai encaixar o nesse sentido, porque é uma expressão que retoma o que foi dito anteriormente. É como se eu dissesse, a partir disso, beleza? Então, nesse sentido, no que se refere, aí depois do que se refere, você vai colocar, na verdade, isso que eu estou grifando aqui, ó, isso que eu estou grifando, você sempre vai copiar, ou pode mudar uma palavrinha ou outra, mas pode copiar, não tem problema nenhum, a frase temática. Sabe aquela frase temática que vem no início lá da prova? Você vai colocar aqui, ó. Então, nesse sentido, no que se refere à questão do tal coisa ou da tal coisa. Então, vamos de novo, ó. Nesse sentido, no que se refere à questão dos impactos ambientais gerados pelo descarte incorreto do lixo, colocou a frase temática. Ou, nesse sentido, no que se refere à questão da importância da educação, sempre coloque a frase temática aqui. Deu para entender? Então vamos lá. O que eu faço depois, professor? Percebe-se a configuração de um grave problema. Você sempre vai colocar essa frase. Percebe-se a configuração de um grave problema. Porque o Enem sempre vai trazer um problema. Sempre vai trazer uma porrada, um barraco, uma treta para você resolver. Então você sempre vai colocar isso. Percebe-se a configuração de um problema. Quando fala disso aqui, é um problema, tá? Então, percebe-se a configuração de um problema em virtude da falta de prática de exercícios por esses indivíduos. Então, a falta de prática de exercícios pelos idosos é que causa esse problema da questão da saúde, da qualidade de vida prejudicada deles, e do aumento de custos gerados ao Estado. Por quê? Porque, olha o que eu estou fazendo, pessoal. Eu acabei de antecipar aqui o meu argumento 1 e eu acabei de antecipar aqui o meu argumento número 2. Por que é tão importante anunciar os seus argumentos aqui? Onde vai aparecer o A1? O argumento 1 vai aparecer lá no segundo parágrafo, não é mesmo? Vai aparecer lá no segundo parágrafo. Então, quando chegar lá no segundo parágrafo, você vai falar o quê? Que essa falta de prática de exercícios acarretam o quê? Uma má qualidade de vida. Trazem doenças. Que tipo de doenças que trazem? Beleza? A falta de atividade física. E lá no terceiro parágrafo, que é onde vai estar o A2, né? O segundo argumento que você anunciou aqui. Quando você chegar lá no terceiro parágrafo, você vai trabalhar com essa ideia. Que o aumento dos custos gerados ao Estado. Como assim, professor? Como assim? Ué, aqui eu quis dizer, se o idoso fica doente, se ele não tem uma qualidade de vida, ele fica doente, ele vai ser um custo a mais ao Estado, por exemplo. Né? Custo a mais ao SUS. Ah, então, professor, você está querendo livrar o SUS? Ué,
Não, eu quero cuidar do idoso e, consequentemente, vai ter menos custo para o SUS, por exemplo. Certo? É um raciocínio lógico do meu argumento. Então, olha só, pessoal, o que eu quero dizer? Você vai fazer sempre assim. Vamos lá, vem comigo para fechar. Você vai copiar sempre essa parte que está em preto e você vai adaptar aquilo que está sublinhado. Então, vamos mais uma vez? Nesse sentido, no que se refere à questão do ou da, copia o tema. Percebe-se a configuração de um grave problema em virtude de tal coisa e de tal coisa. Então, esse ezinho sempre vai aparecer. Em virtude do argumento 1 e do argumento 2. Fechou? Então, olha só, para facilitar, dá uma olhada nessa imagem aqui. Tá vendo? Olha como ficou mais organizadinho. Você só vai encaixar aí a ticaracatica toda. E você vai baixar essa imagem. Então você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai criar uma tese. Eu já coloquei o tema para você, tá? Não se esqueça quando você for fazer a sua prova do Enem, essa frase aqui ela vai variar. Eu já coloquei essa frase temática para você. E você vai terminar de construir a sua tese só colocando o seu argumento 1 e o seu argumento 2. E aí você vai postar no seu stories, colocando hashtag 800+. Hashtag 800+, e marca o meu Instagram, @Thiago_Buranello. E aí nós vamos conversar, se tá tudo certo, se tá tudo ok, se tiver alguma coisa errada eu vou te orientar, mas eu tenho certeza que você vai acertar e não vai esquecer nunca mais o jeito de fazer essa tese. Vamos divulgar para o mundo o segredo de como fazer uma tese sempre certa, sem sofrer, graças a Deus. Acabou? Claro que não, mas fique ligado, ó, porque na nossa segunda aula, o que eu vou ensinar para você? Eu vou entregar também mais um modelo, igual esse esqueminha de botão de baixar. Nossa, adoro baixar coisa, né? Eu vou te entregar um modelinho que você vai baixar, meu filho, dobrou, pôs no bolso, e esse modelo vai ser capaz de elevar a sua nota para 800 ou mais. Sim, um modelo. Chega de estudar um monte de estrutura. Chegou a hora de aprender a estrutura padrão do Buranello. Vejo você na aula 2 e vem comigo. E vem comigo. Ó, eu desço hoje. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que amanhã a minha nota suba. Beijos e abraços e tchau!